Bom dia. Bem-vindos à Introdução à Economia. Eu queria dizer o número da aula, mas os números das aulas ficaram meio confusos, porque por falta de organização. Vamos dar até uma olhada lá, deixa eu procurar lá só para mostrar que agora todas as aulas estão lá. Tinha uma aula que estava faltando, mas agora todas estão lá. Deixa eu só preparar, abrir lá. Ok. Ok, deixa eu entrar aqui na página da... Então, Teco, playlists. Está aqui, Introdução à Economia, 1º de 2021. Esse é o nosso. As aulas estão todas certinhas aqui, a numeração toda correta. Aí teve a aula antes a aula da revisão, aqui no meio teve a prova. E aqui que ficou confuso, ficou 16, 17, então e não tem, pelo menos deve ter, mas eu não consigo achar como é que algum botão aqui para editar isso aqui. Se eu pudesse simplesmente editar, eu botava tudo certo. Em todo caso, olhando pela data, fica certo. Então, a primeira aula antes as aulas são terças, não, segundas e quartas. Então, a primeira aula logo depois da prova foi dia 6. Então, essa aqui é segunda-feira, dia 6. Depois, dia 8, é a próxima aula aqui. Depois, essa é a próxima segunda-feira. E essa foi a última aula na quarta-feira passada. Então, essa aula hoje, para todos os efeitos, 15, 16, 17, 18. Nós estamos agora na aula 19. Então, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 19. E na quarta-feira vai acontecer o controle número 2, e o controle número 2 vai ser em cima dessas 4 aulas aqui. Então, é uma aula de economia monetária, inflação e produtividade. Produtividade e crescimento. Então, são esses três temas, o controle 2. E o controle 2, o esquema vai ser igual ao controle anterior. Quem está organizando isso é o Pedro, é o monitor. Então, qualquer dúvida sobre logísticas, que plataforma usar, como entrar, que horas exatamente vai estar disponível para participar, que horas você tem que entregar, é múltipla escolha, né? Então, esse negócio de fazer via online nas aulas até funciona bem para muitas coisas, mas para tipo controle não. O ideal, eu não faria um controle de múltipla escolha se fosse lá nos anfiteatros. Se a gente estivesse fazendo no NB, seria um controle feito, e é melhor que daí, pelo menos, dá mais incentivos para vocês estudarem, para vocês lerem o material. Infelizmente, na pandemia, é o que a gente consegue fazer. Então, deixa eu compartilhar lá os slides, vamos ver onde é que a gente estava. E vamos adiante com essa matéria aqui. Então, deixa eu até o começo daqui. Então, esse tema aqui é produção e crescimento. Estou recapitulando, então, vou fazer essa parte rápida. Crescimento a gente mede com o PIB. Para ter crescimento tem que ter poupança. Poupança é quando você recebe sua renda e você consome parte você poupa. Aí, ou você investe aquilo ali, ou você põe no banco.
e os bancos emprestam para alguém que vai investir, então poupança é igual a investimento. Para você investido tem que ser poupado. Então tem essa é uma identidade, poupança igual a investimento. Isso vai ser importante para as coisas que a gente vai ver. A gente viu como é que escreve isso naquela nossa identidade y igual a c mais i mais g mais x menos m. Então a gente conseguiu rearranjar essa identidade e escrever ela na forma de poupança total igual a poupança privada mais pública. Poupança pública é quando o governo arrecada e aí o governo vai gastar, mas ele pode gastar menos ou mais do que arrecadou, e aí tem uma poupança positiva ou negativa. E a poupança privada e pública é igual ao investimento. Aí, nós vimos isso, vimos essa ideia de crescimento, vimos alguns fatos estilizados de crescimento, e o crescimento na história da humanidade é um fenômeno, no nível que a gente está acostumado, é um fenômeno relativamente recente e um fenômeno localizado. E a gente especulou de várias razões por que seria isso, né? Por que alguns países conseguem crescer, outros não. E é isso que a gente vai continuar falando hoje. E daí saber também que tipo de políticas um país pode fazer para melhorar seu crescimento. E a última coisa que a gente viu foi a ideia de produtividade. Então, produtividade é uma relação entre insumos e produtos, é o que acontece entre insumos e produtos. Você pega os insumos, você produz eles e aí tem produção. E essa produção pode ser em vários níveis. Você pode fazer muito com determinada quantidade de insumos, ou você pode fazer menos. Então, um país, uma firma que é produtiva, vai fazer mais com os mesmos insumos. E essa que é a base de crescimento. Isso não é tão óbvio quando você fala assim, mas acaba que é a base de crescimento. Um país tem que se tornar produtivo. Tá? Então, essa última afirmação, países mais ricos são mais ricos porque têm maior produtividade. Tá? Como atingir, melhorar a produtividade de um país é um desses grandes temas em economia. É possível medir essa produtividade, a gente mede ela, TFP, em português, produtividade total dos fatores. E a gente ainda falou desse paradoxo que a produtividade, essa aqui é para os Estados Unidos, mas o resto do mundo está abaixo disso geralmente, mas é meio que paralelo. A produtividade historicamente vem crescendo, ela está sempre crescendo, as pessoas se tornam mais produtivas, tem inovações e aprendizado que fazem isso, só que a taxa a qual a produtividade cresce, a partir do final da década de 70, diminuiu. Se ela tivesse continuado na mesma taxa, aí hoje a gente estaria bem melhor. E não se sabe muito bem por que isso aconteceu. Você imagina assim, um mundo, se a produtividade continuar crescendo, daqui a 30 anos, a humanidade conseguir fazer muito mais, fazer mais bens, mais energia, mais coisas que os seres humanos precisam, com menos capital, menos trabalho, menos recursos naturais. Esse é o que a gente quer, no final das contas, né? Bom, o que determina a produtividade? Vimos aqui esses quatro fatores. Capital, é capital, a gente chama, né? Capital físico, capital humano, capital natural, que são recursos naturais, e ainda tecnologia. Essa tecnologia é um pouquinho diferente dos outros três, e a gente vai ver isso hoje. A gente vai fazer o que chama de uma função produção, onde a gente vai explicar o produto como uma função desses insumos aqui. Bem simples, né? Só que daí a gente vai ver que tecnologia multiplica com novas tecnologias, novas ideias, novas formas de fazer as coisas, com a mesma quantidade dos outros três, você faz mais produto. Então, talvez essa é a chave de aumento da produtividade. A chave não é necessariamente conseguir mais capital natural, mais
metais, mais bens naturais. Então, não é nem necessariamente mais capital humano. O capital físico é tecnologia. Se bem que essas outras coisas também ajudam a gerar tecnologia. Bom, então, capital físico, máquinas, equipamentos. A gente viu na aula passada, capital humano não é só educação, é muito mais que educação. Treinamento, habilidade, know-how, capacitação. Recursos naturais são recursos naturais. E conhecimento tecnológico. Essa é conhecimento que cresce, o maior, tem uma característica que o mais conhecimento que a gente tem, como o conhecimento é recombinativo, tudo que quando uma ideia nova não vem do nada, ela não vem das musas ou de Deus. Uma ideia nova é recombinação de ideias que já existem. Então, se você tem uma nova ideia, você expandiu o estoque de ideias e tem mais coisas para as próximas pessoas, mais ideias para as próximas pessoas recombinarem. E aí fica mais fácil fazer essa recombinação. Então, é cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. Você vê que é um processo exponencial, né, do jeito que eu descrevi, um processo explosivo. Então, você já está pensando, mas peraí, então isso quer dizer que vai ter um ponto em que ideias novas vão aparecer cada vez mais rápido. E, de fato, existe um pouco essa ideia que chama singularidade. Singularidade, só que tem algum momento que o processo de fazer essas ideias, futurologia, né, algumas pessoas preveem, ela deixa de ser do indivíduo, isso já está acontecendo, não tem mais aquele um indivíduo, o cientista, o gênio ali que tem as novas ideias, já são feitas por grupos, por redes de pessoas. Você pode ver isso que se você olhar em documentos, papers escritos ou times, ele não é feito mais por uma pessoa. É raro achar artigos por um autor solitário. Agora são duplas, triplas, às vezes grupos grandes de laboratórios que tem as ideias. Então, já foi para ali, mas dizem que existe a previsão que vai para a seara das máquinas, dos computadores. Os computadores que vão fazer isso, e a singularidade é o ponto em que as máquinas já têm essas ideias, fazem essas inovações, e a gente não sabe como é que elas foram feitas, a gente deixa de entender. Por enquanto, a gente ainda entende, a gente usa computadores e a gente entende o que está sendo feito. Mas a singularidade, as próprias máquinas estão gerando as inovações sem que a gente tenha pedido exatamente aquilo e sem que a gente entenda qual é o resultado. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Parece história de ficção científica, de guerra dos robôs, mas não necessariamente. Bom, então está aqui a função produção. Foi aqui que a gente parou na aula passada. Então, a gente tem os nossos insumos, capital físico, capital humano e capital natural. E a ideia é que é como se fosse uma receita, fosse uma máquina de fazer bolo, né? Você põe os ingredientes de um lado e do outro lado sai o bolo. A gente não está explicitando a função, a gente não sabe assim como que K e H e N são misturados, quanto de cada um, quais são os parâmetros. A gente só está dizendo, tem algum processo que acontece, a gente não sabe exatamente qual é, ou ele varia de acordo com o caso. E daí isso vai dar o produto, só que se você tiver uma nova tecnologia, pode dar um produto maior ou melhor ou mais ou diferente. Y é o produto. Então, a ideia de produtividade é que esse processo aqui, você vai mudando esse processo, você vai mudando o F. O F e o T, né? A tecnologia vai mudando, e daí você, com os mesmos insumos, está produzindo mais produtos. E países que fazem isso crescem e ficam ricos. Países que não conseguem fazer isso também não crescem tanto e continuam pobres. Tá, então, se a gente sabe quais são os determinantes do crescimento, quais são as políticas públicas que a gente pode fazer, o que o governo pode fazer, o que a sociedade pode fazer para gerar mais crescimento. A gente quer mais crescimento, a gente sabe o que gera o crescimento, então, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo? Então, tem várias coisas. O que a gente precisa fazer, essencialmente, é aumentar a quantidade de trabalho, capital humano,
o H e o L são a mesma coisa. É labor, capital, capital humano, talvez queira separar tipos de trabalho, e tecnologia. Então, você precisa aumentar essas coisas todas. Dependendo da situação do país, você vai ganhar mais, vale a pena focar mais em uma área do que outra, depende do que está indo bem, o que está indo mal no país. Mas para aumentar, você vai precisar de investimento. Então, assim, a gente precisa de mais recursos naturais. Bom, precisa investir em minas, em prospecção, florestal, essas coisas. Se você acha que o problema é capital humano, e esse é o caso do Brasil, que tem capital humano é deficiente, precisa de mais gente treinada, precisa de mais engenheiros, mais aquilo, investimento, tá? Investimento naquele tipo de treinamento. Precisa de mais capital físico, mais estradas, mais máquinas, mais equipamento, precisa ter investimento. Então, para ter investimento, a gente já viu, tem que ter poupança, e daí o investimento vira essa produção desses bens. Então, em parte, tem esse trade-off entre consumo no presente e consumo no futuro. Essa que é aquela coisa da previdência que a gente falou na aula passada. Previdência, assim, de isso tanto você, na sua vida pessoal, como o país como um todo. Sempre vale a pena poupar para ter mais investimento, para ter mais capacidades no futuro. Isso é difícil fazer porque a gente tem desejos, a gente é imediatista, a gente quer consumir hoje, a gente quer saber hoje. E poupar gera um custo, gera disciplina, tanto você individualmente como o país como um todo. Então, pessoas que são mais disciplinadas nessas coisas e poupam vão ter um futuro melhor, e países que fazem a mesma coisa também. Bom, aí tem uma outra coisa. A gente falou um pouquinho disso na aula passada, quando eu mencionei que o Brasil particularmente investe pouco, historicamente, culturalmente, e por razões de políticas públicas, dos incentivos que as políticas públicas dão, o Brasil investe pouco. Uma solução para isso, e de fato o Brasil se vale muito dessa solução, é o investimento estrangeiro. Então, o investimento é bom, e se for o caso, investimento estrangeiro. Aliás, o investimento estrangeiro é particularmente bom, porque ele muitas vezes traz tecnologia, traz conhecimento junto com ele. Muita gente é receoso, não, investimento estrangeiro, vem esse capital estrangeiro para cá, ele é expoliativo. Pode ser, mas o país é soberano e ele tem a capacidade de selecionar qual investimento entra e qual não entra. Então, investimento direto, a gente chama FDI, Foreign Direct Investment. Eu vou mostrar para vocês que o Brasil atrai muito disso aqui. Isso aqui é muito importante. Já que o Brasil poupa pouco, e já que o Brasil é um país cheio de oportunidades, cheio de projetos viáveis, e tem pouca poupança, então tem pouco investimento para poder realizar aqueles projetos, é bom que a gente atraia investimento estrangeiro, ou seja, uma poupança. Alguém, chineses deixaram de consumir hoje, pouparam, e aí aquele dinheiro vem para o Brasil investir, ou belgas vêm, ou canadenses vêm, ou sul-africanos, capital sul-africano vem, isso é investimento direto. Isso é muito importante porque isso gera emprego, especialmente para vocês, né? Vocês daqui a 4 anos estão no mercado de trabalho, o mercado de trabalho está cada vez mais apertado, cada vez menos empregos. Vocês, acima de qualquer um, querem que tenha investimento estrangeiro no país. Tem outro investimento estrangeiro também que chama investimento em carteira. Então, investimento em carteira é parecido, só tem uma diferença. Então, suponha que chineses, o pessoal japoneses ou egípcios poupam e eles têm esse dinheiro para investir, eles olham lá no país deles, onde é que está em bons retornos para investimento, os retornos, expectativa estão meio baixas, vão investir na Europa, vão investir nos Estados Unidos, vão investir na Argentina, aí eles olham o Brasil, o Brasil parece que é um país muito grande, mercados grandes, de vez em quando fica cheio de incertezas e problemas políticos e tudo, mas de vez em quando se resolve aquilo ali, suponho que está na época que resolveu, aí pode fazer de duas formas. Você pode dizer assim, vamos lá investir diretamente
Nós, egípcios, a gente tem uma fábrica aqui de peças eletrônicas. Vamos lá para o Brasil, a gente produz lá no Brasil. A gente fez estudos e viu que pode ser um bom jeito. Isso é um investimento direto, eles entram e produzem. Investimento em carteira seria esse capital egípcio de assim, olha, nós não queremos ir lá produzir no Brasil, mas a gente está vendo que no Brasil tem um monte de firmas brasileiras já produzindo e gerando bom lucro. A gente queria participar, então eles vêm para o Brasil e eles compram ações das empresas brasileiras. Eles passam a deter, eles têm donos parciais de uma pequena parte de uma empresa brasileira. Como? Comprando ações da Bovespa, comprando ações do mercado acionário brasileiro. Você também pode fazer isso, eu faço isso. E isso, aí aquela empresa recebe aquele dinheiro, às vezes indiretamente, mas acaba recebendo dinheiro, e a empresa pode investir. Então, de um jeito ou outro, esse capital está entrando, está gerando investimento, mas pode ser ou via direta, fazendo a atividade produtiva, ou simplesmente emprestando dinheiro para que empresas brasileiras que já estão aqui façam isso. E os dois geram emprego, os dois... Às vezes tem gente que prefere o FDI, investimento direto, porque o FDI ele é mais de longo prazo. Se vem um capital de fora e ele faz uma fábrica, ele está meio comprometido com o país. Ele diz assim, eu estou aqui, eu não estou... Se de repente tiver uma crisezinha, um problemazinho, não tem como sair. Não dá para sair tão rápido assim. O investimento desse é um investimento de 10 anos, de 20 anos. Então, esse capital tende a vir e ficar e gerar empregos. O outro capital em ações, que vai de ações, investimento de carteira, também gera empregos indiretamente, mas ele é mais fácil sair. A qualquer momento, aquelas pessoas podem chegar e dizer, parece que vem uma eleição aí, está muita briga, muita incerteza, vamos sair. Daí ele vende as ações dele no mercado acionário, ele pode se dar bem vendendo se o preço é alto, pode se dar mal se o preço está mais baixo do que ele comprou, mas aí ele sai. Então, o capital mais volátil do que o outro. Mas os dois são importantes e a gente quer os dois. Deixa eu já volto para os últimos 2 pontos, mas eu quero mostrar esse gráfico aqui. Esse aqui é um período antigo, né? Mas é um período que foi particularmente bom para o Brasil. Foi um daqueles períodos que eu falei que a economia brasileira estava indo muito bem. Então, esse aqui, nesse período de uns 10 anos aqui, quais países atraíram capital estrangeiro para o seu país? Então, tem a China, de longe, acima de tudo, né? Vocês sabem, a China tem a fábrica do mundo hoje em dia, então está atraindo muito, e o Brasil aqui em terceiro lugar. Então, isso aqui é impressionante, o Brasil atraindo os 220 bilhões de dólares, quase 1 trilhão, né, de reais hoje em dia, gerando investimento. Isso é investimento direto, não é investimento em carteira. Então, gerando empregos, e trazendo tecnologia com ele. Então, isso aqui a gente quer, mas isso aqui é o total para os 10 anos. Se for olhar aquilo que eu falei, esse capital ele vem em ondas, ele só vem, aí vou voltar para esse ponto aqui, ele só vem quando ele sente que tem segurança. E isso é absolutamente correto. Você faria a mesma coisa. Né? Você vai fazer um investimento, você quer ter certeza que quando você vai investir, as regras vão ser respeitadas, os contratos vão valer. Então, as barreiras, o que pode assustar esse investimento estrangeiro? Esse gráfico aqui prova aquilo que eu falei, que o Brasil é um país extremamente atrativo para investimento, tem oportunidades, tem projetos viáveis e um mercado grande. Então, o capital vem quando a situação oferece mais segurança. Isso depende de Estado de Direito, respeito às leis, imparcialidade das leis. O capital estrangeiro, assim, ele teme muito isso, que você investe num país, todo investimento necessariamente vai gerar discrepâncias, os contratos, interpretações diferentes dos contratos. Você falou que eu contrato trabalhadores, eu compro coisas de fornecedores, eu faço promessas para os consumidores, e naturalmente qualquer negócio sempre vai ter
horas em que as expectativas não estão batendo. E aí você, no país que serve um sistema judiciário, você arbitra, que vai para o sistema judiciário e diz, a gente tem esse contrato, eu estou de acordo com o contrato, o outro aqui não está. O outro diz, não, eu que estou de contrato, leva para um sistema judiciário e tem que haver. Então, a firma que vem investir, o investimento externo, ela sabe que vai precisar disso, mas ela quer ter certeza que o processo lá no judiciário vai funcionar imparcialmente. Vai dizer, porque tem alguns países, no Brasil inclusive, que é muito anti-estrangeiro, né? Capital estrangeiro é ruim, é malvado, essas coisas, e aí o judiciário seria imparcial. Então, se ele tem a expectativa que o judiciário vai ir contra ele porque ele é capital estrangeiro, então não vem para o Brasil. Então, por isso que quando a gente fala Estado de Direito, é isso. Estado de Direito tem as regras e as regras são respeitadas independente de quem você é. Para indivíduos é importante. Então, você é filho do cara importante, ou você é um pé rapado, ou você é outro, o judiciário devia tratar você igual, né? E o Brasil, claro que nunca é ideal, mas durante muito tempo, especialmente sem contar esses últimos 5 anos que o Brasil tem estado muito conturbado, mas o Brasil melhorou muito o Estado de Direito, fortaleceu muito relativo ao que era antes. Eu já vou falar, tem um livro que eu escrevi sobre isso, eu vou mostrar ele aqui. Então, as instituições, é parecido com o Estado de Direito, mas é mais do que só as leis. Instituições é todo o resto, todas as outras regras não escritas, escritas, formais e informais. Questão de impostos também. O investimento estrangeiro fica muito receoso que, assim, se você veio e construiu uma fábrica no Brasil e, de repente, o governo percebe, o governo está sempre precisando de dinheiro e diz, vamos botar um imposto especial naquele investimento estrangeiro que não estava sinalizado, não estava acordado antes, está sentindo que está sendo abusado de alguma forma ou outra, e se você tem essa expectativa, você não vem investir. Outra coisa importante é isso aqui. Eu estou escrevendo aqui, assim, tem gente que discorda disso aqui, mas para a maioria dos economistas, livre comércio, laissez-faire, abrir as fronteiras, deixa o Brasil comercializar diretamente com os outros países, comprar e vender, exportar e importar, e isso tende, a longo prazo, a ser melhor para o crescimento. Claro que, ao contrário disso, seria, não, vamos fazer um protecionismo, vamos fechar, vamos botar tarifas nos importados, que pode ser uma estratégia temporária para proteger uma indústria ou outra, para ela começar a crescer, poder competir de igual para igual, mas nós temos tem muita coisa que pode dar errado com isso. O histórico do Brasil com isso aí não foi muito bom. E a gente vai falar sobre isso quando chegar na aula de economia internacional, balanço de pagamentos, importação, exportação. Ok. Então, aquela nossa pergunta. Quais políticas públicas, o que o governo pode fazer? Quais políticas públicas para aumentar a produtividade através de cada uma daqueles fatores? Então, se for capital físico, vamos melhorar a produtividade, aumentar melhorando o capital físico. Então, o governo pode dar isenções de imposto. Então, tem alguém que diz assim, vou construir uma fábrica de tratores. Aí você, eu vou asfaltar umas estradas, ou coisa. Se diz, então, tá bom, então o governo não vai botar imposto em cima da sua fábrica durante 5 anos, para dar um incentivo para que isso aconteça. Então, isenções é isso, subsídios, o governo, de fato, faz uma transferência, como se fosse subsídio, como se fosse um imposto negativo. O BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, é um banco do governo justamente que concede crédito para criar capital físico, fazer investimento em capital físico. Geralmente precisa de grandes volumes de recursos e as firmas não têm. Ou é muito caro no Brasil, porque para você pegar esse dinheiro nos bancos, na rede bancária, os juros são muito caros. Então, só os projetos realmente muito, muito rentáveis seriam rentáveis o suficiente para compensar pegar dinheiro privado. Então, às vezes, tem algumas áreas que o governo acha assim,
a gente acha que seria importante para o Brasil que houvesse investimento nesses setores, no setor de fotoelétricos ou eletrônicos ou alguma coisa assim, mas é meio arriscado e é difícil que tenha firmas querendo fazer isso. Então, o governo empresta, diz, a gente empresta, o BNDES empresta para você, e a taxa de juros do BNDES é baixa. Não é Selic, é TJLP, a taxa de juros de longo prazo. A taxa de juros bastante atraente, daí ela fomenta a produção naquela área. Então, o BNDES faz isso, boa parte do investimento pesado no Brasil é financiado pelo BNDES, então isso é uma boa coisa, tem um debate muito grande entre economistas, só vou mencionar ele, não vou entrar em detalhes, que ele é tão controverso também, você vai achar uma coisa, eu vou achar outra, cada um acha outra. Tem muita gente que acha assim, puxa, então, que beleza, o BNDES, ele está garantindo esse investimento e está direcionando ele para as áreas que o Brasil mais precisa. Então, isso é verdade, tem um pouco disso. Um outro jeito de olhar é que, assim, o BNDES tem essa capacidade de oferecer capital com juros baixos, então nunca surge no Brasil outros tipos. O único jeito de investir é via BNDES. Quem não tem acesso ao BNDES não vai conseguir investir e a taxa de juros normal fica muito alta, justamente porque a taxa de juros do BNDES é baixa. E mais, ter o governo decidindo aonde investir, mesmo quando ele é bem intencionado, mesmo quando ele é competente para identificar isso, o governo erra muito, porque a economia é um sistema complexo, é difícil prever essas coisas, então tem muito desperdício. Enquanto que, se você deixasse isso livre para o mercado fazer, o mercado é particularmente bom em achar essas oportunidades de investimento. Então, isso é bem controverso, os economistas brigam muito sobre isso aí, é bem ideológico também, a esquerda gosta mais de ter o governo nas rédeas do investimento via BNDES, e no passado o banco, existe evidência das duas coisas, BNDES fazendo grandes investimentos, ajudando muito, e também grandes erros via BNDES. Políticas via capital humano, essas são claras, né? Educação, investir em educação, desde educação fundamental, especialmente educação fundamental, dizem que é o que teria mais retornos, mas também educação universitária, treinamentos, Senai, SESC, essas coisas assim, esse outro tipo de coisa. O Brasil faz bastante desse investimento, mas sempre há carências aí. E aí, conhecimento tecnológico, o que o país pode fazer para desenvolver mais tecnologias? Então, o que o governo pode fazer? Então, tem incentivos, tipo, ter um sistema de patentes. Patentes é aquela ideia que, quando alguém descobre alguma coisa, daí consegue um patente, e daí não é que ninguém vai poder usar a ideia dele, é que as pessoas que quiserem usar a ideia dele ou dela tem que pagar. Isso dá um incentivo para as pessoas gerarem novas ideias, porque a gente viu na parte de bens públicos, ideias são bens públicos, e bens públicos têm uma ineficiência inerente a eles, que ninguém quer produzir esse bem público, ninguém quer produzir novas ideias, porque no momento que você produzem, você tem um custo muito grande, um trabalho muito grande para produzir ideias e inovações, e assim que você produz, as outras pessoas copiam você e não pagam, porque é um bem público, não rivalidade em consumo, não incapacidade de excluir os outros de usarem sua ideia. Então, a patentes é uma tentativa de dar exclusibilidade, não sei falar essa palavra, essa capacidade de excluir. Então, patentes, outras coisas que o governo pode fazer, programas se o Brasil tem carência em vacinas, digamos, então vamos fazer um programa para fazer pesquisa em vacinas, para formar gente em vacinas. Então, CNPq dá bolsas para pesquisa, CAPES também dá bolsas para doutorados, viajarem, estudarem fora, etc. E BICT também, de formação, a FINEP, são todos vários programas diferentes, às vezes setoriais, como a Embrapa, especialmente para agricultura, do governo, parcialmente do governo, uma rede de pesquisadores, e a Embrapa é um bom exemplo, um caso de sucesso, né, que conseguiu ajudar a transformar a agricultura brasileira de uma agricultura atrasada
em uma agricultura das mais produtivas do mundo, muito através de pesquisa de sementes, de processos, de conhecimento. E as universidades, em geral, fazem parte desse conhecimento tecnológico. Bom, e aí, ainda fora isso, aquela parte do Estado de Direito, o governo, se tiver instituições funcionando, o Estado de Direito, um ambiente de estabilidade, previsibilidade, e aí as coisas crescem, o resto todo funciona. Nós estamos particularmente num período ruim agora, em parte por brigas anteriores, brigas atuais, polarização, pandemia dificultou isso. Então, isso é tudo muito ruim, isso assusta o investimento, reduz a produtividade. Esse é um livro, se você tem interesse nesse tipo de coisa, esse é um livro que talvez tenha conhecido, 2012, do Acemoglu e Robinson, que chama Por que as Nações Fracassam? É Why Nations Fail. E ele é sobre instituições, sobre as regras do jogo, mostrando como que as regras do jogo são, nas palavras deles, a causa fundamental do crescimento econômico de longo prazo. Então, tem outras causas fundamentais, como cultura, geografia, sorte, políticas, mas eles mostram que instituições é que é a causa fundamental, que protege tudo. E aí, para provar isso, eu tenho exemplos, essa foto ali, isso aqui é Nogales. Nogales, no primeiro capítulo deles dão esse exemplo. Isso aqui é um experimento para tentar mostrar que instituições é que faz a diferença e não essas outras coisas. Então, é Nogales, essa fronteira entre o México e os Estados Unidos, então é Nogales, México, na esquerda, e Nogales, Estados Unidos, na direita. E a foto não dá para ver muito bem aí, mas o que é para ser, assim, de um lado, você tem no lado americano, tem prosperidade, crescimento, uma qualidade de vida boa, e carros, e não dá para ver, mas ordem jurídica, e investimento, e cooperação. E no lado mexicano não tem muito disso. Tem menos investimento, menos crescimento, menos respeito às leis, etc. E aí a análise deles é a seguinte, mas por que está causando isso? Não pode ser geografia, porque a geografia é igual nos dois, né? É o mesmo lugar, essencialmente. Então, que tem esse argumento de que geografia seria o determinante. Então, não pode ser geografia, o clima, não pode ser cultura, porque se você já foi para o sul dos Estados Unidos, você sabe como é que é, né? São as mesmas pessoas dos dois lados aqui, não é que tem americanos de um lado e mexicanos dos outros. O sul dos Estados Unidos, boa parte da população é mexicana, são próprios mexicanos, imigrantes mexicanos que foram morar lá, fala-se espanhol mais do que inglês na maioria desses lugares, não é a língua, então não é a cultura, não é a religião, porque como são os próprios mexicanos que estão morando lá, ou imigrantes mexicanos, descendentes mexicanos, esse resto é todo igual, são as regras, as leis, as instituições. De um lado tem as instituições americanas, e todas as regras, desde o judiciário, quem é que tem acesso à participação, à voz, a voto, como é que funciona a polícia, o que restringe, os freios e contrapesos em cima de quem tem poder, e no México essas coisas são bem diferentes. E aí o resultado, segundo eles, é isso aí que eu falei. Outros exemplos parecidos com isso, a Coreia do Sul, Coreia do Norte, tem vários outros exemplos no livro. É um livro grossão, vale a pena ler. Esse aqui é o meu livro, o que eu lancei com alguns coautores em 2016. É em inglês, não tem uma tradução ainda, mas chama Brasil em Transição. E a ideia é sobre instituições também, né? Ele mostra como que o Brasil, a partir de 94, melhorou muito as instituições brasileiras. Então, o Brasil sempre foi famoso, e a gente mesmo reconhece isso no Brasil, que as instituições eram viesadas e pouco respeitadas, as regras pouco respeitadas, o Estado de Direito. E houve uma melhora muito grande no Brasil, né, durante esse período. Mais recentemente, a partir de 2015, mais ou menos, talvez a gente... Não é claro o que aconteceu, porque a gente está vivendo esse período ainda, então é difícil analisar, mas parece que houve um retrocesso institucional no início disso.
mas esse período que o livro trata, de 94 até mais ou menos 2013, 2014, o Brasil melhorou muito as instituições de maneira que nem parecia ser possível antes. Então, o livro é um pouco sobre isso. Claro que não quer dizer que está tudo às mil maravilhas, mas precisa melhorar muito, mas mostra que é possível isso acontecer no Brasil. Então tá. Então vamos lá. Na apostila originalmente resolve vamos mostrar dois eventos históricos para não ficar só abstrato isso, dois acontecimentos históricos ou ideias que surgiram já relacionado com isso que a gente viu. Então são essas duas ideias, a armadilha malthusiana e limites do crescimento. As duas têm a ver com a ideia de recursos naturais, que cada vez mais é uma questão importante. Então, a armadilha malthusiana, bem possivelmente você já ouviu falar nisso, isso é uma coisa que a gente usa muito no dia a dia. Então, está aí o padre Thomas Malthus, escrevendo lá no começo do século XIX, 1830, eu diria, 2030, alguma coisa assim. Esse livro dele foi muito importante, ele influenciou muito o Charles Darwin para escrever A Origem das Espécies, essa ideia de que a competição, quando há muita competição, muita escassez, muita competição, aquele que está mais adaptado para a escassez, para resolver o problema de escassez, é aquele que vai sobreviver e replicar. Então, está bem clara a ideia de evolução em Malthus. Então, Malthus ele notou assim, que você tem aquele gráfico, deixa eu voltar aquele gráfico que eu mostrei lá no começo. Você vê, durante boa parte da humanidade, está aqui, 12 mil anos antes de Cristo, e isso aqui o PIB per capita médio da humanidade como um todo, do mundo como um todo. Não pode haver uma certa variabilidade aí, mas não tanto. É muito baixo, as pessoas estão mal repondo as necessidades calóricas, estão mal conseguindo reproduzir. Então, estão conseguindo comida e reprodução, mas nada muito além disso. Então, por quê? A ideia é que tem essa armadilha malthusiana. Então, vamos voltar lá para o Malthus. O Malthus, ele nota assim que esse é um problema difícil de resolver, de resolver a sobrevivência, mas de vez em quando as pessoas conseguem. Então, milhares de anos atrás, em alguns lugares especificamente, as pessoas conseguiram resolver, conseguiam uma fonte de energia, uma fonte de comida, e daí começavam então, conseguiam cobrir as necessidades mínimas e sobrava alimentos. E aí, quando isso acontece, a população cresce. Naturalmente, a população vai crescer. As pessoas reproduzem mais quando tem mais alimentos, mais facilidade de reprodução. Tem que dedicar menos tempo a só conseguir aqueles requerimentos mínimos. E aí, mas aí se diz, opa, então agora vai pecar, vai crescer, vai ter prosperidade. Mas ele diz, não, mas tem uma força contrária que acontece. A força contrária é que a população replica a taxas geométricas, né? Então, porque cada casal daí vai ter 2 filhos ou 4 filhos, e cada um desses tem 2, 4 filhos, cada um desses, então isso cresce exponencialmente. Enquanto que a capacidade de atender às necessidades alimentícias, calóricas dessa população crescente, ela não cresce tão rápido, ela é mais aritmética, vai aumentando ao longo do tempo, mas ela não aumenta tanto. Então, eventualmente, vai chegar um caso em que tem gente demais relativa à quantidade de comida e de bens, e aí isso vai criar fome, vai criar mortes, vai criar doenças, e isso puxa a população de volta para baixo. Então, a população começa a sair, ela é puxada de volta. Começa a sair, puxada de volta. E é isso que o gráfico mostra, que mais ou menos isso está acontecendo. E aí, então, é uma visão lúgubre, que a gente chama. Economia é conhecido como the dismal science, a ciência. Dismal em inglês quer dizer lúgubre, pessimista, escura, deprimente, em parte por causa disso, de tá lá o Malthus dizendo, é inevitável, não, né? Você precisa se esforçar muito, você não morre, mas mesmo assim não vai adiantar, porque o maior que for o seu sucesso, o maior que são as forças para trazer você de volta.
Então, isso é muito pessimista. Acabou que ele foi provado errado, o próprio gráfico mostra que lá no final do gráfico ele explode para cima, quer dizer, a armadilha malthusiana foi escapou-se dela. E como que fez isso? Avanços tecnológicos. Logo até durante a vida de Malthus tem grandes inovações, tem ferrovias, a Revolução Industrial tinha acontecido já na Inglaterra, mas estava acontecendo no resto do mundo e vai trazer o iluminismo com grandes avanços de ciência, avanços médicos, avanços agrícolas, especialmente avanços agrícolas vão resolver o problema da produção alimentícia que ele falou. Anos depois vai ter a Revolução Verde, mas antes disso, aumentos de produção, cada vez se trata de menos terra e menos trabalho e menos energia para produzir quantidades maiores e maiores. Assim, hoje em dia, na maioria dos países, você tem 1 ou 2% da população na agricultura e produzem para todo mundo e ainda para exportar, enquanto que na época do Malthus era assim, 98% da população na economia, algum número assim, na economia não, na agricultura, e que mal cobria suas próprias necessidades. Então, esses avanços tecnológicos não foram assim, dobrou a produtividade, não, muito mais, assim, ordens de magnitude a mais do que isso. Aí eu botei essa palavra assim, futuro, ali assim, diz, então está resolvido, a gente escapou da armadilha malthusiana, mas muita gente chega e diz assim, alto lá, talvez seja cedo demais para ela. Parecia que sim, mas não é claro, especialmente com o negócio do clima, porque essas nossas soluções para a armadilha malthusiana, durante séculos, feriu muito o clima e justamente minou a capacidade dela melhorar. Então, dizem, uma coisa que dizem, eu não sei se eu acredito muito nisso, mas que a Revolução Verde acabou, por exemplo, que não existe mais grandes inovações na agricultura. Se você for olhar para o passado, a Embrapa, como eu falei, mas outras antes, tem assim, alguém que descobriu um novo tipo de arroz ultra produtivo. Antes o arroz que se plantava no mundo, boa parte da população depende de arroz, né, especialmente na Ásia, mas mesmo aqui no Brasil, era um arroz que crescia alto, e dava um negócio de sementes pequeno, os grãos eram pequenos e poucos nutritivos, e muito suscetível à praga, suscetível à falta de água, e etc. E aos poucos a tecnologia gerou um arroz que é pequeno, cresce muito mais rápido, muito mais resistente a um monte de coisas. A cabeça com os grãos aí são grandes, os grãos são grandes, são mais nutritivos. E diz que em várias culturas teve isso, e a Embrapa fez isso especificamente para o clima do Brasil, dos grandes feitos da Embrapa, mas tem muita gente dizendo que acabou, não tem mais grandes descobertas. Não é que como se as descobertas fossem uma coisa infinita que você sempre podia ir resolvendo os problemas. Eu não acredito muito porque assim, você não pode saber se tem novas descobertas ou não, porque você não sabe quais elas são. Justamente que a descoberta é isso, alguma coisa que ninguém sabia. Então, como é que você sabe que não tem coisas que ninguém sabe? Então, e especialmente agora com modificações genéticas, então muita gente é contra isso aqui, eu não sou contra modificações genéticas, mas bem possível seja isso que vai resolver o problema malthusiano. Então, mas tem esse problema do clima, esse é o nosso segundo tema aqui. Esse está entre aspas, os limites do crescimento, porque esse foi um livro lá, deixa eu me lembrar quando é que foi isso aqui. Não pus a data aqui. Tem que olhar no Google. Eu quero dizer que isso é na década de 70, mas, por acaso, não faz tanta diferença assim. E esse livro, por que está aqui? Ele é ligado com aquela ideia do Malthus, mas é um pouco assim, esse livro foi talvez o primeiro momento em que o mundo vinha assim, década 40, 50, grande crescimento, pós-guerra, e crescimento no mundo inteiro, é aquela sensação de, poxa, a gente resolveu os problemas, o mundo é bom, e dá para ir longe, vamos, e aquele otimismo. E, de repente, algumas pessoas dizendo, mas peraí, isso que a gente está fazendo não vai durar para sempre, tem limites do crescimento, porque a gente está
poluindo, a gente está matando ecossistemas, a gente está matando os oceanos, e isso vai vir morder a gente no Forex. Então, no começo, esses catastrofistas falando isso, que nada, a ingenuidade humana, engenhosidade humana, o correto seria ingenuidade. A engenhosidade humana vai resolver todos os problemas, mas aí, então sempre teve essa briga meio controversa, se existe ou não mudança climática, e agora, daí, em algum momento, o mundo, tá bom, existe, ficou claro que existe. Mas aí, mas ela é gerada pelo efeito antropoceno dos homens, da humanidade, homens e mulheres. Essa mudança climática são os humanos que estão fazendo. Aí a gente não é, isso é natural, a Terra sempre teve essas coisas. E agora, finalmente, as pessoas estão... Não, tá bom, existe, e é o ser humano que está gerando isso, e a gente precisa mudar. Bem, vocês veem isso todo dia nos jornais, tem um encontro grande que vai acontecer agora, uma outra tentativa de... E é muito difícil, que requer que todos os países cooperem, e tem um monte de empecilhos a isso. Eventualmente, não sabe muito bem como vai ser, pode ser que isso acabe com a humanidade, pode ser que não vou falar essas coisas, vocês conhecem tudo isso, hoje em dia isso é muito... mas aí a ideia, o que isso tem a ver com produtividade e crescimento, é isso aqui. Parte do produtividade e crescimento, a gente viu lá, tinha capital físico, capital humano, capital natural e tecnologia. Será que vai resolver os limites do crescimento via uma solução tecnológica? Que vai ter uma máquina que tira carbono do ar, por exemplo, novo plástico que é biodegradável, e daí se ele cai nos mares e não vai ficar lá para sempre, que nem tem sido. O jeito, solução fácil, deixa a tecnologia resolver, provavelmente não vai ser uma solução tecnológica, vai requerer realmente cooperação e mudar o estilo de pensamento da gente, né? O estilo de o que é, o que eu devo almejar na vida, ter coisas, ter mais e mais coisas, é assim que eu vou atingir felicidade, eu tenho que ter mais carros e consumir mais, etc. Ou uma vida mais simples materialmente, e talvez a gente consiga buscar essa felicidade nas relações e outras coisas, sei lá. Bom, tá bom. Então, já ficou filosófico ali, tem mais um tema aqui hoje. Então, com isso a gente acabou essa parte de produtividade. E por que isso aqui está aqui? O mercado financeiro e seu papel. A gente está falando sobre poupança, investimento, crescimento, políticas para gerar crescimento, e aqui, mercado financeiro. O próximo tema da próxima aula vai ser uma economia keynesiana, a gente vai ver modelo macroeconômicos. Talvez seja a parte mais difícil da disciplina, mas a gente, quando chegar lá, a gente vê, tem a parte os gráficos um pouquinho mais difíceis, mas como é a introdução à economia, a gente não exige um conhecimento tão profundo, é só ver as ideias, as mensagens que estão por trás daqueles gráficos. Vamos deixar isso para próximas aulas, quando a gente chegar lá. Mas por que isso aqui está aqui, o mercado financeiro? Parece história, mas não é, porque lembra aquilo que a gente falou, a gente está interessado em crescimento, a gente viu que poupança em investimento é importante. O mercado financeiro é parte disso, é ele que viabiliza isso. Poupar, as pessoas podem poupar, é não consumir, mas você põe embaixo do colchão, põe na caixa que você esconde lá na última gaveta, isso é um jeito de poupar. Mas essa poupança, ela não está virando investimento. Ela é previdência sua, que você está sendo previdente e guardando para um dia chuvoso que vem na frente, mas para uma economia funcionar, você quer que essas grandes poupanças, inclusive poupança do governo, poupança das grandes firmas, que esse esforço, né, esse poupar é um custo. Alguém está, de certa forma, sofrendo ali de não consumir hoje e consumir daqui a um ano. Então, para que esse sofrimento vire investimento, vire produção, aumente a capacidade produtiva do país, tem que ter algo que faça essas poupanças irem parar na mão de investidores.
uma vez ou outra vai ser a própria pessoa que poupa que investe. Eu deixo de consumir e vou construir alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Mas, em geral, não é. Então, você precisa de um intermediário entre os poupadores e os investidores. E, geralmente, os investidores, quem faz são... As poupanças são pulverizadas, são capilares, e o investimento é feito pegando várias poupanças, juntando e fazendo um investimento de construir uma hidrelétrica, né? Então, precisa esse papel desse intermediário, e esse intermediário é o mercado financeiro, bancos e corretoras, esse tipo de coisa. Então, o país, para crescer, precisa ter um sistema financeiro funcionando muito bem, fazer essa coordenação entre poupadores e investidores, e o Brasil tem um mercado financeiro bastante desenvolvido, tem uma bolsa bastante globalizada, bastante desenvolvida, o Brasil está todo globalizado nessa área. Claro que tem problemas, especialmente problemas de será que tem competição suficiente entre os bancos, esse tipo de coisa, mas o Brasil, em geral, tem. O mercado financeiro no Brasil, o ponto de inflexão, assim, do jeito que está escrito aqui, é em 1964, que reformularam as regras, modernizaram, houve várias leis de mercado de capitais em 65, reforma do sistema financeiro. Você precisa dessas regras todas bem azeitadas para funcionar bem. Então, o Brasil tem isso, tem um histórico disso, depois disso, várias outras mudanças foram melhorando isso. E vamos ver como é que é isso aqui, como é um diagrama mostrando um pouco isso aqui. Então, você já pode imaginar onde é que eu estou indo com isso aqui. Como sempre, eu vou querer fazer um diagrama de oferta e demanda. É isso que a gente faz em economia. E aqui é o quê? Oferta e demanda de quê? De crédito, de empréstimos para investimento. Então, esse o mercado que a gente está tratando aqui. A gente vai até usar um nome, eu acho esse nome engraçado, mas é um nome que nessa área da literatura eles usam, é um mercado de empréstimos, mercado de fundos emprestáveis. Fundos emprestáveis. Que diabos é isso? Fundos é dinheiro, fundos para fazer um investimento, e não é emprestáveis, né? Fundos emprestáveis, é fundo emprestáveis. Simplesmente crédito, é dinheiro. Você é uma firma, você é uma indústria, e você quer fazer uma nova fábrica em um outro lugar, você quer expandir, tipicamente, se não tem dinheiro, você precisa pegar fundos para fazer isso. Então, você demanda fundos, você demanda empréstimos. Quem vai emprestar para você? Os poupadores, mas eles não vão emprestar diretamente para você, é muito difícil você arregimentar aquilo. Então, eles emprestam para os bancos e os bancos emprestam para você. É isso que o diagrama está mostrando. Então, tem a demanda por crédito, ou só assim, não precisa ser uma grande firma, pode ser você quer comprar um automóvel, o automóvel custa R$50.000 e você só tem 20. Então, você quer dinheiro emprestado para poder comprar o carro, aí você vai pagando mensalmente uma quantidade ali. Então, você pode ser o demandante, ou uma empresa, ou o próprio governo pode pegar dinheiro emprestado para seus vários usos. Então, quem que demanda são os investidores, quem que oferta são os poupadores. Então, os poupadores poupam, e você pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Ou ao mesmo agente econômico pode ser os dois ao mesmo tempo, geralmente não é, mas pode ser. E aqui no meio, quem está fazendo isso são os bancos. As instituições todas, tem bancos, tem corretoras e várias outras entidades assim, por isso está escrito aí não bancários e auxiliares, mas pense nisso como os bancos. E como esse processo é um processo que precisa ser muito regulado, muito cuidadoso, tem muito espaço para comportamentos corruptos e fraudes, esse tipo de coisa, tem que ser regulado, então, as instituições de supervisão. É o regulador, é o Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e várias outras entidades do governo específicas que vigiam o sistema para ver se está tudo funcionando corretamente. E no Brasil, em geral, isso funciona relativamente bem. E aí, o que os demandantes pagam? Eles vão pagar, estão tomando dinheiro emprestado, eles vão pagar os juros, a taxa de juros.
A taxa de juros é o custo do dinheiro, é o custo do crédito, é o custo dos fundos emprestáveis. Se a taxa de juros é baixa, aí, que nem quando o preço dos automóveis são baixos, as pessoas querem comprar mais automóveis. Quando os juros é baixo, os investidores querem pegar mais dinheiro emprestado. Por isso que taxa de juros, o governo ele usa ela como instrumento, a gente já viu que ele pode afetar ela. Se ele faz o jeito de abaixar a taxa de juros, gera mais investimento, mais emprego, mais atividade econômica. Mas pode gerar mais inflação, como a gente viu. E esses juros, então, quanto que seria mais ou menos? Imagina assim, uma empresa vai pegar um projeto, a empresa pensa assim, um projeto, eu consigo uma taxa de retorno de uns 15%. Acho que isso seria considerado um retorno bom. Então, se ela consegue 15%, e ela chega no banco, o banco diz assim, eu empresto para você a 15%. Então, não quero, porque é isso que eu vou ganhar, daí eu não vou conseguir um lucro com isso. Meu investimento não vai render nada. Mas se ela chega no banco, o banco está dizendo, empresta você a 8%. Aí a firma fala, tá bom, se me emprestar 8, eu vou ganhar 15, né, já é mais arriscado, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas pode ser mais ou menos 15, e aí eu consigo cobrir o custo do capital. E aí os bancos, da onde que os bancos arrumam dinheiro, eles oferecem aos poupadores uma taxa de juros, mas tem que ser menor do que a que eles pagam. Vocês estão dando a 8, eles vão dizer assim para os poupadores, eu pago para você 5 ou 4. Hoje em dia, por ano, sei lá quanto que está, 3%, tá historicamente baixo. Mas, e aí a diferença entre esse 8 e o 3 é o que chama do spread. Esse é o banco ganha essa diferença, a remuneração pelo serviço que ele faz. Geralmente, se esperaria, se tiver competição, se tiver vários bancos competindo, o spread vai ser menor. Cada banco vai tentar ele vai ter que pagar um juros maior para os poupadores para atraírem os poupadores e vai cobrar menor dos investidores para atrair os investidores para pegar dinheiro emprestado com eles. No Brasil, particularmente, o spread é muito alto, sempre foi um problema no Brasil, e isso é ruim porque reduz a poupança e reduz o investimento. Então, sempre teve várias políticas do governo tentando reduzir o spread, especialmente tentar gerar competição entre os bancos. A gente vai falar mais sobre essa intermediação depois. Bom, vamos ver aqui o nosso mercado de oferta e demanda de fundos de empréstimo, de fundos emprestáveis. Então, vamos supor, é um mercado único, o preço do dinheiro, a taxa de juros, como a gente viu. Suponha que não tem inflação. Vamos deixar a inflação de lado para não complicar. Então, quando eu falar os juros, é o juros real, que normalmente teria que descontar a inflação. Assim, seria assim, se você poupou e o banco tá falando assim, deposite suas poupanças aqui e eu pago para você uns juros de 7% por ano. Opa, beleza, isso é bom. Mas aí, se você pensa assim, mas olha lá, quanto que é a inflação? Quanto vai ser a inflação esse ano? A inflação vai ser 10%? Poxa, então não vale a pena, eu vou dar meu dinheiro para o banco, e o banco vai me pagar 7% em cima daquilo, mas de um ano depois meu dinheiro já encolheu 10%. Então, faz diferença a inflação. Então, você não quer olhar a taxa de juros real, não, nominal, você quer usar a taxa de juros real. E a gente viu em outra aula como é que faz isso. Em todo caso, aqui não tem isso. Vamos deixar isso de lado. A taxa de juros que a gente está falando já é real, já é descontada a inflação. E como a gente viu, os ofertantes são os poupadores, ofertantes dos fundos de empréstimo são os poupadores, os demandantes são os investidores. Então, está aqui a nossa curva de oferta. Quanto mais alta a taxa de juros, mais que vai ser o total, essa oferta total dos poupadores. A ideia qual que é? Assim, você recebeu o seu dinheiro, aí está pensando assim, será que eu consumo hoje ou será que eu vou poupar parte para ter mais daqui a 5 anos? E essa é uma decisão que
Você tem que pensar a sua vida, o que você precisa, o que você quer, mas uma coisa, um insumo importante para você tomar essa decisão é a taxa de juros. Você olha e diz, poxa, a taxa de juros está muito alta, e no Brasil tipicamente é uma taxa de juros mais altas do mundo, e por isso que vem tanta gente de fora, tanta poupança de fora vem procurar o Brasil. E se a taxa de juros está muito alta, e diz, então vale a pena eu passar por essa privação, não consumir hoje, ficar 5 anos sem consumir isso aqui, porque daí no futuro, taxa de juros, juros em cima de juros, vai ser bom. Mas se for a taxa de juros estiver baixa, por exemplo, no Japão, tipicamente é zero, às vezes até negativa a taxa de juros, você recebe menos do que você deixou, que você emprestou um ano atrás. Então aí as pessoas dizem, não vale a pena. Para que poupar? Para que me dar o trabalho de poupar se não vou ganhar nada em cima disso? Então, por isso que a curva de oferta é positivamente inclinada e a curva de demanda é negativamente inclinada. O investidor faz a mesma coisa, diz, olha, tem um projeto aqui de construir uma extensão aqui, ou fazer um porto, ou fazer um armazém, uma nova fazenda, ou uma pessoa diz, vou comprar um carro, uma geladeira, mas eu não tenho dinheiro, então vou ter que pegar esse dinheiro emprestado, eu tenho que ver se vale a pena. E vai valer a pena se a taxa de juros for baixa o suficiente. Então, se a taxa de juros for baixa, muita gente vai lá, muitos demandantes muitos investidores potenciais vão pegar esse dinheiro emprestado lá junto aos bancos. Se a taxa de juros for cara, só aqueles projetos realmente muito rentáveis é que compensam uma taxa de juros tão alta. Então, alguns projetos ainda vão para frente, porque esse projeto é tão bom, vai dar um retorno tão grande que dá para eu pagar essa taxa de juros cara. Mas são poucos desses projetos. Aí junta a oferta e demanda. Tchau. A gente adora quando isso acontece. E a gente tem o ponto de equilíbrio, a quantidade de fundos emprestáveis e essa taxa de juros de equilíbrio. A poupança vai ser igual ao investimento em equilíbrio a essa taxa de juros. A gente sabe como é que a gente vai fazer próximo também, como todas as outras vezes a gente diz, mas como é que eu sei que vai dar essa taxa de juros e essa quantidade? O governo vai anunciar isso? O regulador do Banco Central vai ficar empurrando? Aí não precisa, o mercado faz isso. Essa é a beleza do mercado. O mercado processa as infinitas quantidades de informações de quem quer poupar, cada razão, as razões da vida de todos os poupadores, os medos, as expectativas de todos os investidores, todas essas informações são condensadas nesse gráfico e levam ao equilíbrio. Como? É aquela ideia, se a taxa de juros for muito baixa, aí tem muita gente querendo pegar dinheiro emprestado, porque está barato, mas tem pouca gente querendo emprestar. Então, vai ter um excesso de demanda, muita gente querendo pegar empréstimo, mas os bancos não vão ter muito dinheiro, tem poucos poupadores. Aí, como é que isso resolve? Precisa o governo interferir? Precisa fazer alguma coisa? Não precisa. O que vai acontecer é algum banco vai dizer, puxa, mas todo dia tem investidor aqui batendo na minha porta e querendo, e se eu tivesse mais dinheiro, quer ver, eu vou aumentar a taxa de juros um pouquinho. Estou vendo que tem uma oportunidade de ganho para mim, banco, fazer isso. Eu vou oferecer uns juros um pouco mais altos do que meus concorrentes, e aí alguns outros poupadores vão dizer, opa, agora lá tem um banco que está com uma taxa de juros melhor, eu vou lá botar minhas poupanças lá. Aí os bancos competindo entre si para fazer isso, a taxa de juros vai subindo, cada vez mais poupadores aparecem, e aí mais dinheiro é emprestado para os investidores, até chegar no ponto de equilíbrio. Quando chegar nesse ponto de equilíbrio, não tem mais oportunidades de ganho. Nenhum banco vai chegar e dizer, eu posso aumentar meus juros e conseguir mais poupadores, porque daí esse juros seria alto demais e nenhum investidor ia querer aquele dinheiro. Então, o excesso de demanda é resolvido automaticamente pelo mercado e o análogo a isso, se o juros estiver muito alto, tem muita gente poupando, os bancos estão atraindo muitas poupanças, tem muito dinheiro para emprestar, mas quando eles vão lá para o mercado, dizem, venham investidores pegar dinheiro emprestado, os investidores vão lá, dão uma olhada assim, não, essa taxa de juros não vale a pena, não quero. E aí tem esse excesso de oferta, isso é uma ineficiência. Precisa o Banco Central fazer alguma coisa? Precisa alguém interferir? Não precisa.
os próprios bancos vão começar assim para fazer, mas tem uma promoção aqui, para setor de calçados eu tenho uma linha de crédito especial, mais barata, etc. E vão abaixando os juros, aí vai aparecendo mais investidores, baixando os juros, cada vez tem menos poupadores, mas por enquanto é um problema de excesso de oferta, e aí finalmente vai descer, a taxa de juros é empurrada por esse jogo de mercado até a taxa de juros de equilíbrio. Que nem um pote em que você solta uma bolinha, a bolinha rola e vai parar no fundo do pote, sozinho, sem que ninguém faça nada, para a posição de equilíbrio. A taxa de juros aqui está levando a mesma coisa. E aí, só para acabar, como a gente faz nos outros, uma vez que acha a taxa de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, a gente dá uma disturbância, a gente dá um choque exógeno aqui nesse sistema e vê o que acontece. Então, aqui pode acontecer alguma coisa que reduz a oferta de poupança. Então, o que seria aqui? Aqui o governo decidiu assim, o governo arrecadou pouco, está cheio de gastos, e o governo diz assim, eu vou vender esses títulos, investidores venham, investidores quer dizer poupadores comprem meus títulos e oferecem uma taxa de juros boa. Aí, quando o governo faz isso, parte dos poupadores que antes estavam investindo nos bancos vão dizer, os juros do governo é melhor, vou investir junto ao governo. Então, os bancos agora têm menos poupadores. Então, a oferta de poupança que os bancos tinham, que eles iam usar para emprestar, reduziu. Então, o choque foi isso. O déficit fiscal é o governo não tem dinheiro que chega para pagar suas contas, a arrecadação dele foi pouca, então ele tem um déficit. Como é que ele vai cobrir o déficit? Pegando o dinheiro emprestado do público ao vender títulos. Ao pegar essas poupanças, o governo está tirando elas do sistema bancário. Agora, a oferta que o sistema bancário... Deixa eu chamar certinho aqui. A oferta deslocou para a direita, então o novo equilíbrio é uma taxa de juros mais cara. Faz sentido, tem menos poupança disponível, menos oferta de poupança, então aumentou a taxa de juros e a quantidade de equilíbrio reduziu. Faz sentido também, porque o governo abocanhou parte dessa poupança, então ela não pode ir para investimentos. E se fosse um superávit do governo, seria o contrário. Se o governo chega e fala assim, os títulos que eu comprei no passado, eu vou devolver para o público, vou comprar de volta o público, então está aqui, vocês que compraram títulos de mim, está na hora de eu pagar vocês de volta, está aqui dinheiro. Aí tem muito dinheiro na economia, muita gente vai poupar esse dinheiro, então vai deslocar a oferta de poupança para a direita. Eu não desenho aqui, mas você pode imaginar aqui a direita. E aí a taxa de juros, o novo equilíbrio seria uma taxa de juros mais baixa, como o mercado foi inundado de poupanças, fica mais barato pegar aquele dinheiro emprestado. E só mais dois exemplos, a gente acaba essa parte aqui. Esse aqui é um exemplo, o governo oferece incentivos fiscais para o investimento. O governo está querendo que tenha mais investimento, ele fala assim, quem investir no setor de açúcar e álcool não precisa pagar imposto durante 5 anos. Quem investir em tal área, calçados, eu vou dar para vocês um subsídio. Então, agora, tem gente que no equilíbrio anterior não ia investir, não vamos investir não, mas, poxa, mas tem essa linha do governo que está incentivando a gente, então vamos investir, vamos fazer uma nova fábrica de moer cana. Então, a demanda por investimentos aumentou. A demanda estava aqui antes, no D1, agora aumentou, e os juros vai subir, porque tem mais gente querendo investir, mais gente disputando as poupanças, faz a taxa de juros aumentar, e a quantidade de investimentos vai aumentar também. Então, esse é o nosso segundo exemplo de uma tática comparativa nesse mercado de fundos emprestáveis. Eu acho que tem mais uma aqui. Aqui o governo vai dar estímulos à poupança. Minha crase está errada ali. Estímulos à poupança. Suponha que o governo faz assim, faz
na campanha, ele se diz, poxa, o brasileiro poupa pouco, seria importante para a vida das pessoas e para a macroeconomia que houvesse mais poupança. Fazer uma grande campanha com personagem, vamos contratar um Neymar, vamos contratar um TikToker aqui para convencer os jovens a poupar, e isso funciona. Como é que isso funciona? Muita mais gente poupa, então a oferta de poupança se deslocou para a direita. Tem mais gente poupando. Tinha gente que ia comprar um carro, ia gastar sua renda, mas eles foram influenciados por essa campanha e decidiram, não, vou poupar isso aqui, eu compro meu carro ano que vem, ainda vou ganhar uns juros em cima disso. Então, aumentou a oferta. Então, com isso, a taxa de juros de equilíbrio caiu. Se tem mais poupanças disponíveis nos bancos, os bancos vão reduzir os juros e a quantidade emprestada caiu. Então, com isso você vê, esse foi o último, a gente vê o mercado de fundos emprestáveis, demanda e oferta, demanda é a poupança, a oferta é o investimento, e a gente viu que tem um equilíbrio e que esse equilíbrio segue aquela lógica, tem outras variáveis que não são a taxa de juros nem a quantidade, mas que afetam as decisões das pessoas deslocando as curvas de oferta e de poupança. Elas afetam a decisão de poupar das pessoas e afetam a decisão de investir dos investidores. E com isso muda o equilíbrio nas direções em que prevalece a lógica. Então tá, vamos parar aqui. Eu posso responder se tiver alguma pergunta quanto a isso ou não. A próxima parte a gente vai entrar em macroeconomia keynesiana, vai ser macroeconomia de fato. A gente vai voltar a esses temas de mercado de fundos, juros, investimento, poupança, mas num contexto um pouco diferente. Como eu falei, quarta-feira tem o segundo controle, e o controle vai ser em cima desses temas que a gente viu desde a prova: economia monetária, inflação e essa parte de produtividade e crescimento. Você está em dúvida sobre, mas como que eu faço controle? Qual a plataforma? Onde é que faz? Como assim? O monitor, vocês têm o e-mail dele, lá no CIGA tem o e-mail dele, e ele pode esclarecer qualquer dúvida sobre a logística do controle. Então, isso, boa sorte. A gente vai se encontrar antes do controle, então não é boa sorte. Quarta-feira a gente vai ter aula antes, acho que o controle deve ser depois. Então, até então.